Contato Celebração nesta noite de quarta-feira, mais uma vez juntos pela internet. E nós estamos viajando através do Salmo 119, o maior dos salmos, o tremendo, profundo, maravilhoso salmo. O salmo que fala sobre a palavra de Deus na vida do salmista, do autor. E a palavra de Deus é encontrada no salmo com diversos sinônimos, como preceitos, decretos, ordenanças, promessas e assim por diante. Lei, enfim. Mas é sobre a palavra de Deus no relacionamento com Ele, nos diversos aspectos da sua vida. Então, um salmo para eu e você nos apropriarmos e também entendermos o lugar de Deus através da sua palavra em nossa vida, nas nossas diversas experiências, nos diversos ângulos das nossas vidas. Vamos continuar então no Salmo 119, o salmo que é composto como uma poesia, no acróstico. O acróstico é então o uso das letras do alfabeto, as 22 letras do alfabeto hebraico, então 22 versos poéticos nesse salmo, cada um com um ensinamento sobre a palavra de Deus. O verso mais conhecido é o verso 105. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. Então aí está a palavra de Deus. Caminhar com ela é o quê? Caminho iluminado. Caminhar com a palavra é caminhar iluminado. Eis um tema adequado para este salmo, então. Caminhar iluminado. Verso 105, mais uma vez. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Vamos então continuar no salmo nesta noite. E hoje nós vamos focar no verso 65 ao verso 72, Salmo 119, verso 65, e irmos até o verso 72. Palavra de Deus, receba a palavra, ouça a palavra, deixe a palavra abençoar sua vida, mudar pensamento, coração, e você vai estar mais perto de Deus, vai olhar a vida mais como deve olhar, com Deus na sua vida. Ouça a palavra então, diz assim: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Aí está a palavra de Deus para a bênção do seu coração. A maior parte das pessoas que dizem não crer em Deus ou se colocam numa posição tanto quanto contrária, assim o fazem porque têm dificuldade em perceber, ver a bondade de Deus no mundo e no universo. É muito comum esse argumento. É um argumento contraditório, porque se estão sentindo falta da bondade, então coloco a contraposição que essas pessoas veem muito mal no mundo ou algumas manifestações do mal que realmente incomodam. E realmente o mal está presente no mundo, as escrituras falam disto, nos dão uma boa ideia de onde vem tudo isso lá em Gênesis. Mas enfim, se você então tem dificuldades com Deus porque você vê o mal no mundo, isto quer dizer que existe o bem. Porque senão não há como se conhecer o mal.
se não há contraposição. Bem, se existe o mal, existe o bem. De onde vem o bem? Se não há Deus, se não há alguém então por detrás. Enfim, este salmo é justamente sobre a bondade de Deus em nossas vidas, ainda que caminhando num mundo tão difícil. Estes versos falam da bondade de Deus. A bondade de Deus, que é conhecida na palavra dele, nos decretos, preceitos, leis, promessas, etc. Então, a palavra de Deus é aqui fonte de bondade. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é bom. Deus é bom, então a palavra de Deus nos leva a experimentar, viver a bondade dele neste mundo, ainda que cercado de tantos problemas, tantas coisas fora do lugar devido ao mal que adentrou a este mundo. Veja, no verso 68 nós encontramos a indicação dele. Ele faz uma declaração contundente e breve no primeiro momento do verso 68. Tu és bom, falando de Deus. Tu és bom. É muito clara a colocação dele. Aí ele acrescenta: e o que fazes é bom. Não somente Deus é bom, mas o que Deus faz é bom. Então é categórica aí toda esta ligação. Deus é bom e a palavra dele então nos ensina aquilo que é bom. Isto é, a palavra de Deus nos revela a bondade de Deus e nos ensina a buscar essa bondade de Deus, a viver na bondade de Deus, a ter então a percepção da nossa existência com a bondade de Deus. Você vive o seu dia a dia com esta percepção da bondade de Deus? Há este frescor na sua vida de caminhar o seu caminho, certo de que Deus é bom, de que a bondade dele o acompanha? Ou você fica confuso muitas vezes, ou acha que não está aí? A palavra de Deus aqui nesses versos diz a você: discirna a bondade. Deus é bom, a sua palavra nos fala a sua palavra, a palavra de Deus nos fala da bondade dele, e nós experimentamos a bondade dele no nosso caminhar. Discirna isto, tenha essa percepção, e quanto mais você olhar a palavra e ela ser aplicada à sua vida, mais você vai viver o seu dia a dia, no meio das lutas, na bondade de Deus, descansando na bondade de Deus, mesmo quando nós não entendemos, tantas coisas que nós não entendemos neste mundo, mas a bondade de Deus é algo que nós conhecemos pela palavra dele, e conhecemos em tantos momentos experimentalmente. Deus é bom, tu és bom, diz o salmista. Você tem esta mesma percepção? Você diria também: tu és bom e tudo que fazes é bom? Discerna então a bondade, essa bondade então que nós devemos desejar, precisamos desejá-la. Há um pedido aqui do salmista no verso 65: trata com bondade o teu servo. Trata com bondade o teu servo. Um pedido dele. Nós precisamos da bondade de Deus. O que será de nós se nós não estivermos na bondade de Deus? Se não estivermos com esse Deus que é bom? Então, ela é desejável, por isso o pedido dele, o clamor dele: trata com bondade o teu servo, conforme a tua promessa. Porque a promessa de Deus é a promessa de graça, de misericórdia, que nós conhecemos tão bem na realização, no culminar em Jesus Cristo. Não há dúvida, quem olha para Cristo, a obra dele, particularmente na cruz, que Deus é bom, é Deus gracioso, misericordioso, e que está conosco com essa bondade no meio das dores até deste mundo. Bem, então é desejável esta bondade do Senhor sobre nós, mas mais do que desejável, por nos dizer, é necessária, por isso que ele pede, por isso que ele deseja. Trata com bondade o teu servo, porque se não for a bondade de Deus sobre nós neste mundo tão conturbado, o que sobra para nós? Se o nosso coração não conseguir descansar na verdade de que Deus é bom e está sobre todas as coisas, e que a nossa vida está nas mãos dele, de um Deus que é bom, o que sobra para nós? Como é que nós vamos levar a vida? Qual será a nossa leitura do dia a dia da nossa existência? Enfim,
o salmista discerne a bondade de Deus. Você discerne essa bondade desejável, mas uma bondade que é então também instruidora. E como nós precisamos da instrução da bondade? Vivemos aqui e ali com dificuldades e até escorregando, precisamos da instrução da bondade, porque senão nós vamos viver fora dela. O verso 66, o pedido é o seguinte, no verso 66, ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Os teus mandamentos são mandamentos da tua bondade, e através deles então também ganho o bom senso. Somente a bondade de Deus pode dar o bom senso. Isso nos dá o ajuizar, o avaliar da forma correta, pelo ângulo da bondade de Deus. Então aí está essa bondade instruidora, e que vai ser mencionada essa instrução em algum momento aqui nesse salmo, momento concreto da vida do salmista. Discerne a bondade, então, desejável, bondade instruidora e bondade então presente. A bondade de Deus está presente em nossos caminhos, em nosso mundo. Você consegue discernir isso, meu irmão? Você olha a vida através da palavra de Deus, que fala de Deus e fala de como Ele é bom, e aí você consegue ver a bondade de Deus no seu caminhar ou não. Bondade presente, diz o salmista, já citei no início, o verso 68, tu és bom e o que fazes é bom. Há um dizer que se tornou popular entre os crentes no mundo todo a partir de 2 décadas atrás. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mesmo quando nós não entendemos, sabemos que Deus é soberano e Ele é bom. E há alguma coisa boa que Ele há de trazer, mesmo das situações difíceis, mesmo dessa experiência nossa de viver num mundo difícil. A bondade de Deus há de prevalecer finalmente de forma plena na eternidade. Nós que somos dele em Jesus Cristo, estamos no reino de Deus, o reino daquele que é bom. Enfim, aqui está a verdade de que a bondade de Deus está presente conosco sempre. Tu és bom e o que fazes é bom. Verso 68, ensina-me os teus decretos. Então quero aprender os teus decretos, porque eles vão me falar da tua bondade, Senhor. Vão me mostrar mais de como o Senhor é presente nas suas bondades e pode então trazer a bondade tua à nossa vida. Discerne a bondade. Você discerne a bondade no dia a dia, no seu viver. Bondade desejável, você consegue discernir. Bondade instruidora, você consegue discernir. Bondade presente, Deus está aí, Deus que é bom, atuando, cuidando de você. Discerna a bondade, meu irmão. Bondade que é disciplinadora. Já falei que ela é instruidora e muitas vezes instruidora na forma do disciplinar, algo que nós não gostamos muito. E em geral, temos até uma tendência em dizer que Deus não é bom porque está nos disciplinando. Não, realmente quem ama disciplina. A palavra de Deus vem para nos disciplinar. Vem nos disciplinar porque Deus é bom. A palavra de Deus vem nos trazer aquilo que nós precisamos para a nossa correção. E Deus nos corrige também. Olha o verso 67. Antes de eu ser castigado, eu andava desviado. Se a bondade de Deus não se preocupar conosco, ao ponto de ir atrás de nós e fazer o que é preciso para nos tirar das nossas estultiças do caminho errado, nós vamos continuar no caminho errado. E aí então vamos dizer que Deus é bom? Não, Deus não será bom se Ele nos abandonar assim. Deus é bom se Ele for lá e nos perturbar, transtornar o nosso caminho, para ver se nós despertamos sobre esse caminho ruim. Antes de eu ser castigado, verso 67, antes de eu ser castigado eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. A bondade de Deus corrigiu e trouxe ele para o lugar devido. Falamos que a bondade é instruidora e ela é até disciplinadora para instruir. O verso 71 volta novamente ao mesmo ponto. Foi bom para mim ter sido castigado. Verso 71, foi bom para mim ter sido castigado. Para quê? Para quê?
eu aprendesse os teus decretos. Às vezes nós precisamos que a bondade de Deus nos acerte de uma forma mais pesada, para que possamos aprender aquilo que é bom em verdade, porque nosso caminho, nosso coração, muitas vezes, vai para a direção daquilo que não é bom. Tu és bom, Deus é bom, e a palavra de Deus, então, é sobre a bondade. E então, através dela, podemos discernir a bondade do nosso viver, a bondade desse Deus, que é desejável, que é instruidora, que é presente e que é disciplinadora quando é preciso. O verdadeiro amor é exigente e disciplina. Você consegue discernir a bondade de Deus quando Ele disciplina? Na disciplina você diz Deus é mal, o mal é que domina o mundo, você fica amargo com Deus, ou você reconhece a bondade de Deus na disciplina? Discirna a bondade de Deus também na disciplina, meu irmão, minha irmã. Na hora mais difícil, na hora que as coisas não vão como você gostaria, vem o problema. O que é que Deus quer me ensinar? O que a bondade de Deus quer me ensinar aqui? Você consegue discernir a bondade de Deus ali, quando você é disciplinado? Discirna a bondade, meu irmão, discirna a bondade que é diferenciadora. Nestes versos ele vai falar dos ímpios, os arrogantes. Pode ser até que os ímpios, os arrogantes, é que foram usados por Deus para discipliná-lo. Deus faz isso às vezes. Não sabemos com certeza, mas há indícios aqui. Mas de qualquer forma, a bondade de Deus é diferenciadora. Separa aqueles que são do Senhor daqueles que não são do Senhor. Verso 69. Veja a diferenciação. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço os teus preceitos com todo o coração. Talvez Deus permitiu os arrogantes assim fazer para acordá-lo lá no erro dele, para discipliná-lo. Talvez não. De qualquer forma, fica muito claro aqui que a bondade de Deus separa uns dos outros. Há aqueles que conhecem a bondade de Deus, vivem a bondade de Deus, então discernem a bondade de Deus no seu dia a dia, no seu caminho. E esses, então, obedecem os preceitos de Deus de todo o coração, porque dizem, Deus é bom, tu és bom, a tua palavra é sobre a tua bondade. Mas ao contrário, no verso 69, há os arrogantes que mancharam o nome dele, foram com a intenção de fazer o mal, de prejudicá-lo. E há uma separação, então, entre aqueles que obedecem os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor de todo o coração. Amo esta palavra. A palavra fala desse Deus bondoso. E aqueles que não, e vão caminhar no seu caminho para longe de Deus. Mas o verso 70 fala mais sobre isso, sobre esses arrogantes, esses ímpios, esses que não amam a palavra de Deus, não conhecem a bondade de Deus. Olha o verso 70 também, então. O coração deles, desses arrogantes ímpios, é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. O coração desses arrogantes é insensível. Insensível ao quê? À bondade de Deus. A esse Deus que é bom. Eles dão as costas para esse Deus e vão seguir seus caminhos do seu jeito, fora da bondade de Deus. São insensíveis à bondade de Deus, ao toque de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus. São insensíveis, mas não o salmista. Eu, porém, tenho prazer na tua lei, na tua palavra, tenho prazer na tua pessoa que realmente é boa, então na tua palavra que fala da tua bondade, procuro segui-la, Senhor, viver conforme ela, porque é bom viver por ela, não como os arrogantes vivo eu, diferente deles, eles são insensíveis à tua palavra, eles não entendem que o teu caminho é bom, eu entendo, por isso ouço a tua palavra, que me ensina a tua bondade, a viver na tua bondade. Discernimento, discernir a bondade de Deus, que diferencia, meu irmão, que diferencia, separa uns dos outros. Uns vivem
na palavra do Senhor, então com Deus, na bondade de Deus, e procuram viver conforme o caminho de Deus, porque Ele é bom, porque vem de um Deus bom, e aqueles que não vivem conforme a palavra, não entendem a bondade de Deus, não querem a bondade de Deus, querem o seu próprio caminho, que é mal. Diferenciadora. Você discerne a palavra de Deus como diferenciadora e então se localiza na palavra. Consegue ver essa distinção? Eu acho que está tudo meio cinzento. Não, é preto no branco, meu irmão, aqui. E quem é você? Que você seja aquele que discerne a bondade de Deus e vive por ela. Você discerne a bondade de Deus, você discerne a bondade na sua vida. Bondade valiosa. Sim, valiosa. A palavra de Deus, por nos falar desse Deus que é bom, nos trazer a bondade de Deus em nossas vidas, é preciosíssima. Diz o verso 72, o último deste bloco, desta poesia, 72, para mim vale mais a lei que decretaste, isto é, a tua palavra, que nos deste, que revelaste a nós, a lei que decretaste, vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Note aqui, esse vale mais, literalmente, no original do hebraico, seria, para mim, é melhor. Então, aí esse comparativo agora, mais para, então, colocar acima, nessa força gramatical, a tua palavra é mais boa, seria no português terrível. Mas nós falamos não mais boa, mas falamos é melhor, é superior. E os tradutores, aqui na versão que eu tenho, poeticamente colocaram com algumas palavras um pouquinho diferentes para ficar poeticamente melhor na nossa língua. Então eles escrevem, para mim vale mais. Mas literalmente para mim é melhor. A lei que decretaste, é melhor para mim a tua palavra. Do que? Uma comparação aqui poética do salmista. Do que ele pôde imaginar de mais precioso, prata e ouro. Aí então nós temos a palavra de Deus aqui num jogo de palavras, não é? Na poesia, a palavra de Deus, a lei de Deus, como algo que é melhor, isto é, num relacional daquilo que é bom, ela é melhor. Em gradação daquilo que é bom, ela é melhor. Melhor até do que ouro e prata. Meu irmão, minha irmã, veja só, você precisa discernir a bondade de Deus, porque não há nada mais valioso do que ela. Ela realmente é boa, de verdade. Nada é bom como a palavra de Deus, aqui o salmista está dizendo no verso 72. Nada é bom como a palavra de Deus. Ela extrapola tudo. É sobre essa palavra que realmente é boa, boa acima de tudo, porque fala de um Deus que é bom, diz o salmista, mais uma vez, no verso 68, tu és bom, e o que fazes é bom, e de uma forma tremenda, nós conhecemos o que Ele fez em Cristo, como Deus é bom. Olhamos para a cruz, o amor dEle, onde há bondade igual ao nosso Deus, aquela graça da cruz, imerecida, e Ele nos recebe, apesar de quem nós somos, como Deus é bom, e vem andar conosco, na sua bondade e misericórdia, nas nossas dores, nas nossas lutas, até que nós cheguemos ao reino eterno dEle, onde habita plenamente a bondade dEle para todos sempre. Deus é realmente bom, que você possa discernir esse Deus bom e a sua bondade cada momento da sua vida e através da sua vida toda. Vamos à presença dEle em oração. Busquemos a presença do Senhor em oração, esse Deus que é tão bom ao ponto de nos ouvir, de abrir os seus ouvidos para nós na mediação de Jesus Cristo. Oremos. Nosso louvor a Ti, Senhor, nesta noite, por quem Tu és. Nosso louvor, ó Deus, pela Tua glória,
tua glória que a melhor das nossas imaginações não consegue abraçar, a não ser uma pequena parte. Nada é igual à tua pessoa, gloriosa, soberana, acima de tudo. E nós te louvamos, ó Deus, porque nessa tua glória também há a glória da tua bondade. A glória desta bondade revelada na graça e misericórdia em Cristo Jesus. A tua bondade revelada particularmente na vida de cada um de nós que fomos alcançados pela tua bondade, o teu amor em Cristo, que foi atrás de nós. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus bom. Por isso chegamos à tua presença, Senhor, trazendo as nossas vidas, colocando diante do Senhor o nosso caminho, o nosso coração. Trata, Senhor, sempre conosco com a tua bondade, talvez instruindo, talvez até nos disciplinando. A tua bondade é mais preciosa do que prata e ouro. Sem ela nós perdemos a razão da nossa paz, que prata e ouro não podem dar. Sem ela nós perdemos a direção do nosso viver, que a prata e ouro não podem dar. Sem a tua bondade, a tua presença bondosa em nossas vidas em Cristo, nós não temos a direção para a nossa vida relacional no lar, no matrimônio, na educação dos filhos, no andar com os nossos pais. Prata e ouro não pode nos dar essas coisas. Sem, Senhor, a tua presença bondosa e a tua bondade que nos recebe em Cristo, não temos um propósito eterno em nossas vidas. E prata e ouro haverão de passar. Ó Deus, como nós carecemos do teu tratar conosco, trata conosco na tua bondade. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa nesta noite. E alguns de nós precisamos da tua bondade nos levantando. Talvez o meu irmão, a minha irmã, Senhor, está abatido, está triste. Que o Senhor, na tua bondade, toque esse coração, encha da tua esperança, da certeza que o Senhor, em bondade, haverá de cuidar de cada um. Talvez o meu irmão ou minha irmã está derrotado. Como disse o salmista aqui, andou para o caminho, a direção errada. Que a tua bondade, ó Deus, alcance esse coração e traga de volta. Traga para o teu caminho bondoso, para a obediência à tua palavra, um viver segundo a tua palavra. O Senhor sabe qual é a necessidade. Aquele que está passando por alguma carência específica, o Senhor sabe, talvez material, talvez da saúde. Ó Deus, que a tua bondade possa encher esse coração, o Senhor possa trazer a resposta que aguardam. Fica com esse irmão, com essa irmã, que a tua bondade sempre nos acompanhe. Firma-nos, Senhor, nos teus passos. Guarda-nos, Senhor, no meio de tantos males neste mundo. Guarda-nos com as tuas mãos bondosas, cubra-nos com elas e que possamos andar todos os dias de nossas vidas debaixo destas mãos que só o Senhor tem, mãos graciosas. Assim nós pedimos, no teu amor por nós, no teu imenso amor por nós, em Cristo Jesus. Amém. E amém. Continuamos ainda com confinamento, agora um pouco mais reduzido, mas com limitações ainda. Mas, nesse momento novo, onde temos mais espaço, mais liberdade, nós estamos retomando aos poucos as atividades da igreja. Temos os cultos de domingo, por exemplo, 2 cultos aos domingos. Um pela manhã, às 10 horas, outro à noite, às 18h30. E, tudo continuando assim, na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, não vamos ter o contato, celebração pela internet, mas teremos o culto presencial, o primeiro culto encorajamento, o culto de quarta-feira, desde que começamos o confinamento aí, quando tudo foi interrompido.
retomamos já os cultos de domingo e agora vamos retomar o culto de quarta-feira, culto encorajamento. Então, dia 9 de setembro, a próxima quarta-feira, teremos às 20 horas, o nosso culto encorajamento. Começamos às 20, terminamos às 21. Um momento no meio da semana para você parar da sua correria, talvez até um pouco desgastado no mundo, e vir ser encorajado com seus irmãos na comunhão do corpo de Cristo, na ministração da palavra e oração. Então, venha participar. Coloque na sua agenda, meu irmão, minha irmã, programe-se, não fique indiferente ao culto e encorajamento da quarta-feira. Quantos talvez ficam em casa quando poderiam cultuar? Não faça isto. Próxima quarta, então, permitindo o Senhor, estaremos nos reunindo às 20 horas, próxima quarta-feira. E neste sábado, é o sábado das nossas conexões. Algumas virtuais, algumas presenciais, depende de cada grupo, de cada conexão aí, cada um decide a sua vida durante esses tempos especiais. De uma forma ou de outra, virtual ou presencial, participe e apoie a sua liderança, esteja presente ali, e a sua presença, simplesmente a presença já é um encorajamento para os outros irmãos. Todos nós precisamos. Participe então da conexão e certamente você vai ser abençoado, ou você vai abençoar o seu irmão, a sua irmã com a sua presença. Começamos um novo mês. O Senhor vai sustentá-lo nesse mês de setembro? Vai? Ou você vai ficar sem sustento? E se você vai ser sustentado, certamente virá do seu fazer trabalhar, mas o Senhor é quem lhe dá saúde. É do Senhor que vem as suas habilidades. É do Senhor que vem a porta aberta para o trabalho, para o ganho. Seja humilde. E ao ser provido por Deus neste mês, cultue ao Senhor com o seu dízimo. Seja grato a Deus com o seu dízimo. Faça o seu coração expressar a sua dependência de Deus para o futuro, ao entregar o seu dízimo. Você pode fazer pela internet, virtualmente ou presencialmente nos cultos, de domingo ou quarta-feira. De uma forma ou de outra, vamos sustentar a obra do Senhor, e a nós é dado o privilégio de sustentar, participar do sustento da obra do Senhor. Nunca esqueçamos, nós ofertamos, nós damos porque o Senhor nos deu primeiro. Quando eu entrego o meu dízimo, eu entrego porque eu já recebi o sustento do mês. Eu não entrego o dízimo para ver se depois Deus vai me sustentar. A Bíblia pede para entregar daquilo que Deus me entregou. Vamos ser fiéis, seja fiel, vamos sustentar a obra do Senhor. Que Deus abençoe ricamente o seu resto de semana e fique na graça e na paz em Cristo Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti.
Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei.